Fala investidores, sejam bem-vindos à série onde vamos analisar todos os fiagros listados na B3. O objetivo aqui, investidores, é a gente gravar um vídeo para cada um dos fiagros listados na B3, analisar os principais números e indicadores e trazer para vocês os pontos negativos e positivos, com o objetivo de ajudá-los a tomar uma boa decisão de investimento. Então, já vale eu dizer aqui no vídeo para vocês, não é recomendação de compra ou de venda. O objetivo aqui do vídeo é educacional. E uma dica importante: se você caiu de paraquedas no vídeo e não sabe ainda o que é um fiagro, nós não vamos falar disso aqui nesse vídeo. Portanto, eu vou deixar aqui no card um vídeo aqui do canal onde a gente explica tudo sobre fiagro. O vídeo tá aqui no card para vocês. Bom, já deu para perceber que a gente vai falar do fiagro DCRA11, mas antes eu vou trazer um resumão aqui dos principais indicadores que nós vamos abordar nesse vídeo. A ideia aqui do vídeo então é a gente analisar esses 10 indicadores barra números. Então a gente vai começar falando aqui do segmento, se esse é um fiagro que investe em CRA, CRI ou terras. A gente vai analisar a recorrência da distribuição de dividendos, a valorização desse fundo nos últimos 12 meses, analisar com cuidado aqui o indicador P sobre VP, a liquidez, quem faz a gestão e a administração desse fiagro, a diversificação da sua carteira, como que esse fiagro remunera os seus investidores, ou seja, a gente vai falar aqui de indexadores. Vamos falar também das garantias, ou seja, se o fiagro tiver algum calote, quais são as garantias que ele deve receber. E para fechar, vamos falar aqui de macroeconomia, que afeta diretamente a performance dos fiagros. Bom, deu para perceber aí, investidores, que é bem completo aqui a nossa análise, mas eu vou tentar fazer da forma mais resumida possível para a gente não ficar aqui 2 horas nesse vídeo. Então, para a gente iniciar, eu vou pegar aqui o site Status Invest, que já traz para mim vários dados e indicadores prontos. Você aí pode ficar à vontade, pode utilizar o Investidor 10, pode utilizar o Fund Explorer, tem diversas opções de graça aí na internet. Eu vou utilizar aqui o Status Invest pelo fato de eu já estar acostumado a olhar aqui direto no Status Invest. Então, fiquem à vontade aí para analisar os seus fiagros em outros sites também. Bom, investidores, o DCRA ele é gestionado hoje pela Devant, que é uma gestora de fundos bem conhecidas aí na B3. O DCRA11 tem um preço de cota aqui de R$ 8,36. Nos últimos 12 meses, ele distribuiu o equivalente a 15% em dividendos. É um excelente número, ou seja, investidores, para vocês terem ideia, de R$ 8,36 que vocês pagam em dividendos no ano, ele paga aqui para você R$ 1,32. Ou seja, é um dividendo bem interessante aí para quem está investindo nesse tipo de fundo. Vale um destaque que nos últimos 12 meses ele vem caindo 9,62%. Ou seja, o fiagro aqui, no caso do DCRA, não está subindo. Bom, falando aqui dos principais indicadores que a gente trouxe para vocês, o P sobre VP ele traz um número aqui para a gente de 0,87. Para quem não sabe, o P sobre VP compara o preço da cota com o valor de patrimônio. Ou seja, quando ele está abaixo de 1, que é o caso aqui do DCRA, que está 0,87, o preço da cota dele negociada lá na B3 está mais baixo do que ele tem de patrimônio. E a gente consegue conferir isso aqui do lado. Aqui eu tenho o valor de patrimônio, 64 milhões. E aqui eu tenho o valor da cota, 56 milhões. Ou seja, esse indicador está dizendo para a gente que é uma excelente oportunidade de comprar esse fundo, pois o preço da sua cota está mais baixo do que ele tem de patrimônio dentro da sua carteira. Além disso, investidores, olha esse patrimônio aqui, 64 milhões. 14% desse valor está em caixa, ou seja, esse fundo, esse fiagro, ele tem grana para investir em novas aquisições. Lembra que eu falei que eu ia trazer para vocês também o indicador da liquidez? E olha isso aqui, a liquidez média diária é de R$ 111 mil, ou seja, esse fundo negocia por dia lá na B3 esse valor aqui. Aparentemente é um valor baixo, mas vale lembrar que os fiagros são uma modalidade bem recente aí na B3. Elas começaram a funcionar lá em 2021, ou seja, ainda não temos aquele grande fã-clube de investidores. Por conta disso, a liquidez em geral dos fiagros é bem baixa. Bom, analisando aqui com mais cuidado a parte de dividendos, dá para perceber que esse fiagro ele paga dividendos de forma bem recorrente aqui em 2022, 2023 e nesse ano de 2024 deu uma leve queda. A gente vai investigar isso com
com mais cuidado. Mas dá para perceber que na média ele vem pagando aí dividendos de forma recorrente desde o seu início. Falando agora aqui da parte da administração, a Devante é uma administradora bem conhecida aí na B3 e a administração do fundo é feita aqui pelo banco Deicoval, que é um banco de renome aí no mercado. Já é bem conhecido dos investidores. Isso, obviamente, traz mais segurança para você que está pensando em investir aqui no DCRA11. Bom, investidores, para a gente entrar agora na parte de administração, é importante a gente entrar aqui no relatório gerencial. E aqui no site Status Invest a gente pode fazer o download do último relatório gerencial, como também o download de outros meses anteriores. Nesse caso, eu vou pegar aqui o último relatório gerencial que saiu aqui no dia 24/6. E aqui dentro a gente vai ter praticamente todas as informações desse fundo. Vai lembrar que é um relatório gerencial mensal, ou seja, todos os meses os gestores aqui do DCRA11 publicam esse relatório. Para a gente não se estender, investidores, não vamos falar aqui de todos esses números, pois eles estão disponíveis aí na internet para vocês utilizarem. Mas para a gente dar início na parte de avaliação da diversificação desse fundo, para a gente começar, vamos direto aqui para a carteira de ativos desse Fiagro. Quando a gente fala de diversificação, a gente precisa analisar diversos números e informações importantes. Começando aqui com o tipo de ativo que esse Fiagro investe. Ele basicamente investe em dívida, ou seja, certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, ele investe em dívida imobiliária e também certificados de recebíveis do agronegócio, ou seja, ele também investe em dívidas aqui para o agronegócio. Então, basicamente, esse fundo ele não tem terras ou galpões ou até mesmo fazendas dentro do seu portfólio. Quando a gente olha aqui os devedores, ou seja, as companhias que esse Fiagro está lá assumindo as dívidas, a gente vê diversas companhias diferentes, ou seja, ele também está diversificando em diferentes empresas com dívidas diferentes. Isso é importante a gente analisar também. E um outro ponto é o segmento dessas dívidas. Um exemplo legal é que o certificado de recebível imobiliário, que ele está no segmento de armazenagem, ou seja, provavelmente devem ser galpões de logística ou armazenagem de grãos. Aqui embaixo a gente tem um CRA de logística, distribuição de insumos, cooperativas agroindustriais, produção aqui de etanol, tem a parte de tecnologia, biotecnologia, ou seja, a carteira desse Fiagro está bem diversificada em diferentes segmentos. Mais um ponto positivo aí para o DCRA11. Um outro número muito importante que vocês, investidores, devem analisar, está aqui o PL do fundo, que é o percentual do patrimônio desse fundo que está investido em cada uma dessas dívidas. E aqui eu trago 2 pontos de atenção. Olha isso aqui, investidores. Nesse certificado de recebível do setor imobiliário, 15% do patrimônio desse fundo está alocado somente nessa dívida. Ou seja, se ele tiver um problema de inadimplência aqui, isso vai afetar 15% do recebimento de dividendos mensal que você, investidor, recebe. Ou seja, isso aqui é um ponto de risco. O mesmo para esse CRA aqui embaixo, 12% da carteira. Seria muito melhor se esse Fiagro estivesse bem dividido percentualmente em todos os seus certificados de recebíveis. Portanto, fica aí um ponto de atenção para o DCRA11 que está muito concentrado aqui nos seus 5 primeiros certificados de recebíveis. Bom, lembra que eu falei da remuneração dos indexadores? Aqui do lado a gente também tem essa informação. Esse fundo ele diversifica entre IPCA, que é o nosso índice de inflação, e também o CDI, que está atrelado diretamente à taxa Selic. Portanto, ele está atrelado aqui tanto à inflação como também à nossa taxa de juros. Então, essas são as remunerações para nós investidores nesse fundo. Aqui embaixo, investidores, nós temos gráficos bem interessantes falando também de diversificação. Caso aquela tabelinha fique confusa aí para você, aqui nos gráficos vai ficar bem mais fácil de entender. 71% desse Fiagro é composto de CRA, certificados de recebíveis do agronegócio, 15% em CRI e 13% é o que ele tem atualmente em caixa. Aqui do lado nós temos os segmentos que ele está investindo, então distribuição de insumos, cooperativas, distribuição aqui de combustíveis, etanol, logística, armazenagem e revenda. E aqui embaixo a composição por indexador. 66% desse fundo está amarrado ao CDI, ou seja, investindo na taxa de juros,
e 20% aqui na inflação. Tirando a média de cada um dos certificados de recebíveis, a média ponderada de todos os certificados para a inflação fica aqui em inflação mais 11,75 ao ano e CDI mais 5,5 ao ano. Dando sequência, aqui embaixo nós temos mais informações sobre diversificação, os estados aos quais esse fundo está investindo lá nos certificados de recebíveis. Basicamente ele está separado aí em todo o Brasil e com um ponto de atenção aqui para a parte do sul. Lembra que nós tivemos um problema climático grande lá no Rio Grande do Sul. E olha aqui, parte desse Fiagro, 25%, está sendo investido aqui no Paraná e 12% no Rio Grande do Sul. E esses certificados de recebíveis podem ter problemas aí de inadimplência por conta dos fatores climáticos que atrapalharam bastante o agronegócio nessa região. Bom, investidores, para fechar o nosso vídeo, faltou a gente falar das garantias e principalmente da macroeconomia. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu vou fazer uma pergunta aí para vocês. Vocês já deixaram o like e já se inscreveram no canal? Tá esperando o quê para deixar o like e se inscrever? Olha esse conteúdo. Eu duvido que vocês encontrem na internet algo sobre Fiagro tão completo como nós temos aqui nesse canal. Então se inscreve e deixa o like aí pra gente. Brincadeiras à parte, investidores, vamos falar aqui de garantias. O que são as garantias? Sempre que um certificado de recebível, ou seja, sempre que um devedor apresenta dificuldades de pagamento ou não consegue pagar as suas dívidas gerando inadimplência, o Fiagro ele pode executar as garantias dessa dívida, ou seja, ou ele vai pegar, nesse caso aqui desse CRI, ele pode pegar o imóvel do devedor, ele pode pegar 100% das ações da companhia, em alguns casos ele pode executar a garantia e ficar com parte da produção daquele devedor, em alguns casos ele pode até ficar com máquinas agrícolas, entre outras coisas, ou seja, ele pode executar as garantias para tentar receber de volta aquele valor investido nesse certificado de recebível, e isso é importante você, investidor, analisar, pois vai trazer muito mais segurança para você. As garantias que vocês devem dar preferência são aquelas que têm maior liquidez e valor de mercado, ou seja, executar a garantia nesse caso aqui do imóvel, ficar com o imóvel do devedor é muito mais interessante do que ficar com máquinas agrícolas que têm baixa liquidez e baixo valor de revenda. Ou seja, investidores, antes de escolher o seu Fiagro, analise as garantias uma a uma. Aqui no relatório gerencial você tem acesso a todas as informações sobre garantias. Recomendo muito que vocês analisem com cuidado. Eu não vou passar por todos eles aqui no vídeo, pois a ideia é ser bem breve e objetivo com vocês. Portanto, fica a dica, sempre analise as garantias dos Fiagros que vocês estão investindo. Isso vai trazer muito mais segurança para você, investidor. E agora, para a gente fechar o nosso vídeo com chave de ouro, a gente precisa falar da macroeconomia, que é fundamental aí dentro do setor do agronegócio, pois ela vai ditar o preço das commodities, e principalmente a produção dessas fazendas. Vale lembrar, investidores, que macroeconomia é muito importante em todos os setores do mercado, mas super importante também aqui na parte de Fiagros. E eu vou trazer 3 insights importantes sobre macroeconomia que vocês devem analisar antes de comprar ou vender os seus Fiagros. O primeiro é a evolução dos preços das commodities lá no mercado internacional. Vale lembrar que todos os produtos do agronegócio são cotados no mercado internacional como commodities, ou seja, o seu preço ele oscila no mercado internacional de acordo com a oferta e a demanda. Quando o preço dessas commodities está lá em cima, a lucratividade das fazendas será alta. Quando está lá embaixo, será baixa ou será negativa. Ou seja, é importante acompanhar o ciclo do mercado. Se o mercado, na sua forma geral, está em alta, os consumidores tendem a comprar mais commodities e isso faz o preço subir. Se o mercado está em uma crise econômica, o preço cai. Ou seja, isso afeta diretamente a performance das fazendas e, por consequência, dos Fiagros. O segundo insight que eu trago para vocês, investidores, é a influência do câmbio, ou seja, a taxa do dólar influencia diretamente na demanda desses produtos aqui no Brasil. Se o nosso câmbio está desvalorizado, ou seja, a taxa do dólar está lá em cima, os compradores internacionais preferem comprar do Brasil, e o contrário também é verdadeiro. Ou seja, o câmbio ele é muito importante dentro do agronegócio. E por último, e não menos importante, o terceiro insight que eu trago para vocês são as questões climáticas. Um exemplo disso recente foram as chuvas lá no Rio Grande do Sul, que afetaram diretamente a produção de diversas fazendas. Ou seja, investidores, isso
é muito importante ser levado em consideração em um momento de decisão de compra ou de venda, pois pode representar oportunidade de comprar um Fiagro por um preço baixo por conta de problemas climáticos que estejam afetando a produção ou até mesmo vendê-lo. Ou seja, investidores, Fiagro tem diversos pontos importantes que vocês devem analisar. Uma vez que vocês analisem esses 10 pontos que nós trouxemos aqui nesse vídeo para vocês, isso vai trazer muito mais tranquilidade para investir nesse segmento. Agora me diz aí, o que mais de informação você precisa para a gente trazer aqui nesse vídeo para vocês? Faltou alguma coisa aqui para a gente falar? Algum indicador importante que você aí analisa antes de colocar o Fiagro na sua carteira? Deixa aí nos comentários que eu faço questão de responder vocês. E como vocês já sabem, esse vídeo vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou Leandro JP e esta aqui é a Tríade.